Olá, futuros administradores e engenheiros de produção. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de maneira tranquila, tentando acalmar não só a mente, também o coração, nesse momento em que a gente vive de aprendizagem, né? Tanto aprendizagem do processo de formação como aprendizagem íntima, né? Dessa situação que nós estamos vivenciando e que nos convida aí a essa percepção, né? Espero que vocês estejam aí, na medida do possível, caminhando, se esforçando, para que possamos passar por esse momento com uma maneira em que que a aprendizagem possa ser a nossa maior força e a nossa lição para novas situações, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade, então, no nosso processo de construção dos trabalhos de conclusão de curso. Eu recebi semana passada os trabalhos que eu já havia solicitado. Eu já estou em processo de correção desses trabalhos. Alguns estão recebendo já diretamente o meu retorno. E eu peço que fiquem atentos aí aos e-mails. E os que ainda não receberam, pode ficar tranquilo que à medida que eu estou corrigindo, eu estou devolvendo para vocês, tá bom? Ainda também nesse momento, para nós ainda é um momento novo que a gente está conseguindo aí de forma virtual atender todos vocês. Para a aula de hoje, pessoal, para a gente poder dar sequência, nós vamos caminhar e vamos falar um pouquinho sobre o referencial teórico. Só que para a gente poder caminhar e chegar nesse referencial teórico, vamos recapitular aqui algumas coisas que vocês já fizeram. Se a gente fosse olhar para o trabalho que vocês estão desenvolvendo, nós já desenvolvemos toda a parte introdutória. Então, o nosso trabalho já tem uma introdução propriamente dita, tem o problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e a justificativa. Isso aqui é o que vocês me enviaram e que eu estou corrigindo e devolvendo. Agora a gente passa para a segunda etapa, esse segundo quadrante aqui, que é a fundamentação teórica do trabalho de vocês. Esse momento aqui é aquele momento que normalmente o aluno não é muito fã, não gosta muito não. Esse momento aqui é aquele momento em que vocês realmente precisam de uma dedicação maior e de uma leitura muito grande. Por quê? É a partir dessas leituras que vocês vão conseguir se dedicar e vão conseguir buscar mais informações para a escrita propriamente de vocês. Qual é o nosso objetivo da aula de hoje, nessa fundamentação teórica? Eu vou mostrar para vocês alguns sites e algumas telas em que você poderá consultar e buscar e ter acesso a artigos científicos para que vocês possam conseguir buscar informações, lerem esses artigos e consigam escrever essa sua fundamentação teórica. O que seria esse grande capítulo chamado de fundamentação teórica ou referencial? Ou até mesmo a parte da construção das teorias que os autores dizem sobre os assuntos que vocês estão desenvolvendo. Vocês vão pensar nos subtítulos que o trabalho de vocês tem. Então, exemplo, eu estou trabalhando com produção e qualidade de vida no trabalho. Então, possivelmente, as minhas buscas de materiais na internet vão ser relacionadas à questão da produção e à qualidade de vida no trabalho. Então, eu vou ter que necessariamente ter construtos, ter capítulos que falem sobre a produção e falem sobre a qualidade de vida no trabalho. Nesse momento aqui agora, eu quero que cada um volte lá para o seu trabalho e pense nesses temas que vocês irão desenvolver para que vocês consigam ter um norte de quais são os assuntos que vocês vão buscar nesses sites que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. O que é essa fundamentação teórica? Se a gente for lá no livro de metodologia científica e tentar achar uma definição para isso, eles dizem que é o processo em que o aluno vai identificar as fontes. Que fontes são essas? São fontes que vão ajudar a fornecer uma resposta para o problema que vocês proporam para mim lá no início do trabalho. E com essa proposição, com essas leituras, vocês vão ter uma contribuição também, juntamente desses materiais que já foram publicados, e também vão servir também como uma forma de contribuírem para uma expansão desse conhecimento, desse assunto que vocês estão pesquisando. Então, o que o referencial teórico ele traz? Ele traz a necessidade de que você, enquanto aluno, pesquisador, aluno da disciplina de TCC1, consiga buscar nesses referenciais teóricos
os temas que vão trazer o aporte teórico para vocês. Então é nesse momento que eu vou ler os autores-chave que vão me ajudar a pensar de uma forma melhor na minha pesquisa. Silvinha, mas aonde que eu encontro esses aportes? Onde que eu encontro esse material? Antes de chegar nessa ideia de onde eu encontro o material, o que a gente precisa relembrar? Quais são os principais materiais, que eu já havia falado em sala de aula, que vai ajudar vocês a encontrarem essas informações sobre o tema que vocês estão desenvolvendo? São dois. O primeiro e mais conhecido de todos são os livros, que nesse momento agora, se pensar no livro físico, vai ser um dificultador para a gente, mas a gente vai focar principalmente nesse segundo material, que são os artigos científicos. Esses artigos científicos são pesquisas já publicadas por outros autores e que trazem informações para que eu possa entender como que esse assunto que eu estou pesquisando aqui no TCC1 está sendo apresentado na academia. Mas aonde que eu encontro esses artigos, Silvino? Que é o principal objetivo da aula de hoje. Toda vez que eu falo de artigo científico, eu tenho que pensar o seguinte: onde que o artigo científico ele é publicado? Ele é publicado em um periódico. Até alguns anos atrás, esses periódicos eram chamados de revistas científicas, de revistas acadêmicas. Esses periódicos / revistas, e aí são sinônimos, eu consigo encontrá-los na internet. Mas como é que funcionam essas revistas? Cada área da ciência existem pesquisas e existem revistas, periódicos específicos para que você possa ter acesso. Onde que eu encontro essas revistas, Silvino, para poder ter acesso a esses artigos? Existe uma plataforma que chama Plataforma Sucupira, que é essa tela que vocês estão vendo aqui agora. Essa tela aqui eu printei diretamente da internet para vocês poderem ver e se acostumar com essa tela. Nessa tela da plataforma Sucupira, vocês conseguem achar todas as revistas que são vinculadas à engenharia de produção ou à administração. Então aqui eu tenho as áreas que eu desejo preencher e a partir do momento que eu preencho as áreas, seja engenharia de produção ou administração, vai aparecer quando eu der o Enter todas as revistas existentes para essa minha área. Essa tela aqui do Sucupira, ela não é das melhores para poder achar os artigos. Aqui eu consigo achar os periódicos, as revistas. Quais seriam os melhores portais que eu poderia ter acesso para poder conseguir achar essas revistas, Silvino? O primeiro que eu digo para vocês, além do livro e do artigo científico, é o IBICT. O que é esse IBICT? É o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Todos os trabalhos de pós-graduação voltados para o estrito senso, seriam os mestrados e doutorados, eles produzem no final desses programas materiais. Que materiais são esses? No mestrado, nós produzimos uma dissertação, que é o resultado da pesquisa de quem faz um mestrado. No doutorado, nós produzimos uma tese, que é o resultado da pesquisa desse doutorando no final. Todas as dissertações e as teses desenvolvidas no nível Brasil, você encontra aqui nesse site, no IBICT, no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Se você vir aqui nesse site e buscar teses e dissertações que falam sobre o tema que você está desenvolvendo, você vai achar materiais com 300, 400 páginas. É muita coisa para poder ler? Sim. Esses materiais podem servir de base para a gente poder utilizar algum capítulo especificamente das teses ou dissertações. Mas mais do que isso, eu tenho outras bases que são mais específicas e que vão ajudar vocês a encontrarem os artigos científicos. A primeira base de dados, que na minha opinião é a melhor de todas, é o chamado periódico CAPES. Lá no portal do periódico CAPES, você consegue fazer, a partir da busca e utilizando palavras-chave, busca sobre informações e sobre os assuntos que você deseja trabalhar no seu TCC1. A partir do momento que você joga a palavra-chave relacionada à questão do seu trabalho, vamos voltar àquele exemplo que eu dei lá no início, quando eu comecei a falar. Eu estou trabalhando com engenharia de produção e qualidade de vida. Então, estou falando de produção e qualidade de vida. Quais seriam as palavras-chave que eu vou utilizar
para tentar achar esses meus artigos? Seria produção e qualidade de vida. Quando eu consigo identificar essas palavras, que são as palavras norteadoras do meu trabalho, eu consigo ir a fundo e buscar mais informações para poder conseguir desenvolver melhor essa minha busca dos artigos. Então, toda vez que eu tenho um periódico, que eu tenho uma base de dados para buscar essas informações, eu utilizo a palavra-chave. Então, o periódico CAPES, que é essa tela que vocês também estão vendo aqui agora, ele é uma das bases principais para que vocês consigam dar conta e tenham acesso às informações a partir desses artigos. Infelizmente, no domínio público, quando vocês jogam aí no Google periódico CAPES, a quantidade de informações que vocês vão ter acesso serão informações restritas, porque o periódico CAPES ele é disponível em sua totalidade somente em universidades que tenham acesso a esse portal na sua totalidade. Então, exemplo, a própria UFMG, a PUC Minas, são universidades muito grandes que têm acesso à totalidade desse material. Silvino, eu posso utilizar o periódico CAPES para poder buscar informações? Pode, como deve, mas eu vou mostrar para vocês que existe um outro portal, que é o Cielo, que ele vai trazer mais informações para você de forma gratuita e que vai te ajudar a achar esses artigos científicos. Essa base de dados, que é o Cielo, que também traz aqui nas suas bases de informações artigos sendo publicados de vários países, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Portugal, Uruguai, Venezuela, Alemanha, enfim. O Cielo, ele traz para você, aluno, o acesso mais completo possível. Então, quando vocês forem buscar artigos para poder construir o referencial teórico de vocês, eu gostaria que vocês buscassem a plataforma Cielo. E esse Cielo seria a base para que vocês possam conseguir encontrar todos os artigos disponíveis. Como que eu trabalho dentro da plataforma do Cielo? Da mesma maneira que eu havia comentado nas outras, eu utilizo a palavra-chave. Eu vou olhar para o tema do meu trabalho e vou tentar identificar quais são esses subtemas que eu quero achar a resposta quando vocês construíram lá o problema. A partir desse momento eu consigo identificar qual é a palavra-chave. Voltando lá para aquele exemplo que eu dei no início, eu jogaria aqui dentro da plataforma do Cielo, produção versus qualidade de vida no trabalho. E ali eu conseguiria identificar os artigos que falam sobre esse trabalho. Então o Cielo seria a principal base de dados que eu queria que vocês utilizassem para poder tentar achar os artigos científicos. Uma outra que é de conhecimento de todos e é uma das mais utilizadas é o Google Acadêmico. E aí eu já antecipo para vocês. Tudo que aparecer lá no Cielo vai aparecer aqui no Google Acadêmico. Quando vocês forem fazer essas buscas para poder tentar achar os artigos científicos, eu sempre indico primeiro, vá ao Cielo, faça a busca a partir da plataforma do Cielo, logo em seguida vá para o Google Acadêmico. Quando chegar no Google Acadêmico, você vai ver que algumas coisas se repetem. O que aparecer de novo, você busca e guarda aí dentro dos seus arquivos para poder fazer as leituras. O que eu gostaria de deixar claro aqui em relação às informações de hoje? Que para eu conseguir construir e desenvolver o meu referencial teórico, eu preciso de artigos científicos e de livros. No Google Acadêmico vai aparecer alguns livros aqui também que você também pode utilizar. Mas eu quero que vocês foquem principalmente nos artigos. São esses artigos que vão dar o aporte teórico para que vocês possam construir uma base mais estruturada em cima das informações científicas que são publicadas de forma mais recente. O livro, atualmente, para ele poder ser publicado, ele demora, ele tem um período aí muito grande de organização, de editoração, até ele ser publicado. Então, a nossa principal base hoje, que vai ao encontro de uma rapidez muito maior de informações publicadas, são os artigos científicos. Então, eu gostaria muito que vocês caminhassem dentro dessa perspectiva e buscassem esses artigos. Para poder construir o referencial teórico, que vai fazer parte da próxima devolutiva lá na frente, terão dentro dessas bases 4 artigos científicos e 2 livros científicos. Se acharem os livros, ótimo. Os artigos são obrigatórios. Os livros
por enquanto não são obrigatórios, desde que a gente comece já com as aulas presenciais novamente. Se vocês acharem algum livro online, não tem nenhum problema de ser utilizado, mas eu gostaria que vocês focassem principalmente nesses artigos científicos. Quando vocês encontrarem esses artigos, vocês vão fazer as leituras, vão fazer os fichamentos, os resumos e vão construir esse referencial teórico seguindo as normas da BNT. Para isso, eu quero muito que vocês sigam aqueles materiais que eu mandei lá nos e-mails da turma. Lá eu coloquei um manual da escola, um manual da Faculdade Promove, da Faculdade Kennedy, onde vocês encontram as normas da BNT atualizadas. Então vocês vão utilizar desse manual para poder fazer a construção desse referencial teórico. Então qual que é o nosso para casa para a semana do dia 23 ao dia 27? Vocês precisam encontrar 4 artigos científicos de maneira obrigatória nesses portais que eu mostrei e vai colocar isso no Word e vai me enviar. Eu não quero o texto, eu quero só as referências. Quais foram esses artigos que vocês encontraram? O texto propriamente dito, vocês vão deixar para poder elaborar na próxima versão do projeto de pesquisa que vocês irão me devolver, tá certo? Bom, espero que tenha ficado claro aqui as atividades, como é que funciona, o que nós temos como um processo de desenvolvimento do referencial teórico. Eu vou enviar para vocês também via e-mail mais detalhado o que precisa ser feito. E lembro que, se tiver alguma dúvida, procure os seus representantes de turma, porque eu estou muito próximo deles conversando, não só via e-mail, mas também pelo WhatsApp, tá certo? Desejo a todos bons estudos, uma boa concentração e que consigam, de uma maneira ou de outra, aí, se dedicarem a esse processo aí, que também é novo para vocês, né, enquanto nós estamos vivenciando aí essa pandemia. E que a gente possa vibrar aí positivamente, né, nesse processo para que possamos caminhar e termos aí, tão logo, a esperada baixa dessa curva aí de contaminação do coronavírus. Um abraço muito grande e conto com vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau.